pessoal! Hoje daremos início aos vídeos que irão abordar o contexto histórico da descoberta de elementos químicos através da eletroquímica e eletrólise. Então, antes de iniciarmos, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. A descoberta de elementos químicos a partir da pilha de Volta e estudos sobre a eletricidade desempenharam um papel significativo no desenvolvimento da química e da física no final do século XVIII e ao longo do século XIX. A invenção da pilha de Volta em 1800. Alessandro Volta criou a pilha voltaica, primeira fonte confiável de eletricidade contínua. Permitiu a realização de experimentos mais controlados com a eletricidade. Se baseavam no empilhamento de discos alternados de zinco e cobre, separados por pedaços de tecido embebedidos em solução de ácido sulfúrico. Um fio condutor era ligado aos discos de zinco e de cobre das extremidades e o aparelho produzia corrente elétrica. Os elementos descobertos por Davy são o sódio e o potássio. São chamados de metais. Mas quais são as características e a propriedade dos metais? Suas características são a alta condutividade térmica e elétrica, a maleabilidade, a ductilidade e o brilho metálico característico. A maior parte dos metais pode ser encontrada na natureza, junto a outros elementos químicos sob a forma de minério. São utilizados na fabricação de ferramentas, joias e moedas e em processos químicos como a oxirredução, responsável pelo funcionamento de pilhas e baterias. Os elementos descobertos por Davy são o sódio, que é um elemento químico de símbolo linear, possui o número atômico 11 e a massa atômica 23. O potássio é um elemento químico de símbolo K. O número atômico é 19, é um metal alcalino de massa atômica 39. Temos também a platina, que possui o número atômico 78 e massa atômica 195,078. O paládio possui o número atômico 46 e a massa atômica 106,42. O ródio possui o número atômico 45 e a massa atômica 102,905. O ósmio, cuja numeração atômica é 76 e a sua massa atômica é 190,23. O utânio tem o número atômico 44 e sua massa atômica é 101,07. Por último, o zircônio, que tem o número atômico 40 e a sua massa atômica é de 91,22. Descoberta da eletrólise. William e Anthony realizaram experimentos da eletrólise demonstrando que a eletricidade poderia decompor substâncias químicas em seus elementos constituintes. A teoria atômica de Dalton, em 1803. A matéria era composta de átomos indivisíveis e indestrutíveis. Diferentes elementos eram compostos por átomos, com peso atômico específico. Mais conhecido como Davy, um proeminente químico britânico no final do século XVIII e no início do século XIX, fez várias descobertas importantes de elementos químicos e compostos. Embora ele não tenha sido o primeiro a descobrir esse elemento, suas contribuições para o isolamento, como potássio, sódio e cálcio, foram muito importantes para a evolução das ciências humanas. Sir Humphry Davy foi um dos grandes químicos do início do século XIX. Com suas ideias liberais e românticas, Davy conseguiu crescer cientificamente e isolar pela primeira vez 7 elementos químicos, utilizando a então recém-inventada pilha eletroquímica. Cresceu em uma época de iluminismo e, apaixonado pela química desde pequeno, foi convidado em 1798 pelo químico e físico inglês Dr. Thomas para trabalhar na sua recém-formada instituição de pesquisa em Bristol. Davy foi um dos pioneiros na área da química e chamamos hoje de eletroquímica. Utilizando a eletrólise, Davy investigou o enxofre, o nitrogênio e o carbono, procurando descobrir se aquelas substâncias eram simples, elementares ou compostas por outros elementos. Por fim, concluiu que todas eram substâncias simples. O cloro foi outro elemento caracterizado com a colaboração de Davy. O titânio é um metal pertencente ao grupo 4 da tabela periódica. Tem sua descoberta atribuída ao reverendo William Gregor, no ano de 1791. Gregor, no acaso, reconheceu o metal no minério de titânio ilmenita e o denominou menaquita. 4 anos depois, Martin Heinrich redescobriu o metal ao analisar o minério rútilo, batizando-o então de titânio. Possui número atômico 22, massa atômica 47,8, eletronegatividade 1,54, ponto de fusão 1668 graus Celsius e ponto de ebulição 3.287 graus Celsius.
Sendo um metal considerado leve, forte e resistente à corrosão, o titânio acaba se tornando um excelente agente para a formação de ligas metálicas, empregadas em campos como a área de aviação. O cério é um metal pertencente ao grupo dos latinídeos, também conhecidos como metais terras raras. Defende-se a tese de que o cério foi descoberto ao acaso, por volta de 1800. O jovem geólogo Wilhelm Riesinger estava realizando uma expedição em uma ilha da Suécia, até que encontrou um mineral que lhe chamou a atenção por conta de sua densidade. Possui número atômico 58, massa atômica 140,1, eletronegatividade 1,12, ponto de fusão 799 graus Celsius, ponto de ebulição 3.443 graus Celsius. O cério teve sua primeira aplicação comercial na fabricação de pedras de isqueiros, além de ser um ótimo estabilizador. A descoberta do tório remonta ao início do século XIX. Em 1827, o químico sueco Jacob e o químico norueguês Smark descobriram o tório quase simultaneamente. No entanto, foi apenas em 1885 que o químico alemão Oskar isolou o tório em sua forma pura. Na época, o tório era usado principalmente em lâmpadas a gás e em certos tipos de vidro. Mais tarde, no início do século XX, o tório ganhou mais atenção devido às suas propriedades nucleares e foi utilizado como combustíveis nucleares em reatores nucleares. O contexto histórico do berílio remonta à antiguidade, já que o mineral betrandita, que contém berílio, foi utilizado na produção de vidros coloridos pelos antigos egípcios e romanos. No entanto, o elemento berílio em si foi descoberto oficialmente em 1798 pelo químico francês Louis-Nicolas Vauquelin. O processo de extração do berílio era difícil e demorado, o que limitava sua aplicação industrial. Somente no século XX é que o uso do berílio se expandiu significativamente, especialmente na indústria aeroespacial e nuclear. O boro é um semimetal que pertence ao grupo 13 da tabela periódica. Joseph Louis, Humphrey Davy e Jacques Thénard, em 1808, conseguiram preparar uma fórmula impura do boro, chamado borácio, por redução do ácido bórico com potássio. Possui massa atômica 10,8, número atômico 5, eletronegatividade 2,4. O boro é utilizado por artesãos europeus na fabricação de joias devido à sua aparência lustrosa e também é aplicado na fabricação de vidros temperados, vidros resistentes. O silício é um elemento químico pertencente ao grupo 14 da tabela periódica. Considerado um semimetal, tal elemento só foi descoberto no século XIX. Em 1811, Joseph Guy Lusac e Jacques Thénard provavelmente obtiveram silício impuro ao aquecerem potássio com tetrafluoreto de silício. Possui número atômico 14, massa atômica 28, eletronegatividade 1,9, ponto de fusão 1414 graus Celsius, ponto de ebulição 3265 graus Celsius. O silício tem diversos usos tecnológicos e comerciais, a começar pela sua grande importância na indústria de eletrônicos, tendo em vista suas propriedades semicondutoras, que o colocam na confecção de dispositivos. O alumínio passou por um longo processo histórico antes de ser descoberto como uns elementos químicos. Até o século XIX, o alumínio era considerado um metal raro e valioso. No entanto, em 1825, o químico dinamarquês Hans Christian isolou o alumínio pela primeira vez em pequenas quantidades. Neste período, a produção de alumínio era cara e difícil, já que não existiam métodos eficientes de extração. Em 1886, a descoberta do processo Hall-Héroult revolucionou a produção de alumínio, tornando-a mais barata e acessível em grande escala. O cálcio é um elemento químico conhecido desde a antiguidade.
Os antigos romanos e gregos já utilizavam o calcário, um composto de cálcio, na construção de estruturas como templos e aquedutos. No entanto, o cálcio, em sua forma pura, só foi isolado pela primeira vez em 1808, pelo químico britânico Davy. Desde então, o cálcio tem sido amplamente utilizado na indústria, especialmente na produção de aço, na construção de civil, na produção de cerâmica e vidro. E também é essencial para o funcionamento do organismo humano.